Oiê, como vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu ainda não tinha vindo aqui falar sobre, que é corrida e a minha história com a corrida. E já vou começar um novo conteúdo que é o Diário de Meia Maratonista. Então roda a vinheta e vamos lá! Bom, antes de começar a contar pra vocês como eu cheguei até o meu ciclo de meia maratonista, eu vou começar do início. Mas não tão do início assim, desde quando nasci, mas do início com a minha história com a corrida. Tudo começou em 2022. Nessa época eu fazia crossfit lá em Santa Catarina e foi um esporte que eu me encontrei muito assim. Eu já comentei com vocês, eu acho, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Os meus pais desde cedo me colocaram na academia, sempre com objetivos e fins estéticos, mas ali começou a minha paixão por me movimentar e por esportes no geral. Nessa época eu comecei a fazer musculação, ali quando eu tinha uns 16, 15 anos, comecei a fazer musculação, fiz aula de boxe também e amava fazer spinning. Então foi bem o início assim de me aventurar por várias modalidades. Depois desse início eu nunca mais parei de fazer atividade física, exceto em 2020, quando começou a pandemia. Como foi tudo muito novo e a gente não podia, né, sair de casa por questão de saúde e tudo mais, eu acabei não me movimentando e foi assim um período horrível em visão de mundo, né, porque pelos vários fatores que vocês já conhecem, mas eu acho que foi um período também muito introspectivo e dentro da minha cabeça estava tudo muito barulhento. Eu acho que desde os meus 14, 13 anos eu nunca tinha ficado tanto tempo sem me movimentar. E como a gente não sabia muito bem o que fazer, assim que começou a pandemia, que foi em março, se eu não me engano, nós até conseguíamos fazer várias coisas, porém sempre de máscara. E foi um período bem difícil, assim. Eu lembro nitidamente, de colocar a máscara, sair para dar uma caminhada no bairro, já voltar para casa, sempre, né, tomando ali os cuidados e tudo mais. Mas foi um período muito difícil de qualquer âmbito. Corta para 2021, onde a gente já começou ali a tomar as vacinas e tudo mais, e eu voltei para academia. E é muito bizarro, porque quando você fica... A academia, ela é muito ingrata, gente, porque quando você fica uma semana sem ir, parece que você nunca foi, você nunca fez uma atividade física na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu, só que no caso foi um ano que eu fiquei, né, sem me movimentar ali de musculação. E aí foi muito legal nessa época voltar a me movimentar, entender quais exercícios, assim, meio que aquilo de memória muscular, sabe? O meu corpo começar a entender, bom, a gente já sabe isso, a gente já fez isso em algum momento. Então, meio que voltar a reaprender como eram as coisas que eu fazia com muita facilidade e naquele momento eu estava voltando a aprender tudo isso. Só que uma coisa que aconteceu foi que eu não era mais uma pessoa da musculação. Na verdade, eu acho que eu nunca fui uma pessoa da musculação. Eu sempre, agora comentando com vocês, eu sempre ia para os outros lados. Eu gostava de fazer boxe, eu gostava de fazer spinning, eu gostava de fazer outras coisas que não necessariamente ali a musculação em si. Então, durante esse período ali de readaptação em 2021, foi quando eu conheci o funcional. Funcional, né, para quem aí não é do mundo de atividade física, é uma atividade física onde envolve bastante peso corporal e bastante cardio. Então, enquanto você faz alguns exercícios ali de abdominal, de exercício para braço, perna, você ao mesmo tempo está sempre se movimentando, pulando corda, correndo para lá e para cá, levantando peso. Então, eu gostei muito daquilo, eu fiz uma aula experimental e eu amei, assim, amei. Parece que eu tinha me encontrado de novo, depois de um ano sem me movimentar e fazer nada, eu me encontrei nessa atividade física. Porém, essa minha cabecinha aqui ansiosa, nesse lugar onde eu fazia esse funcional, tinha também aulas de crossfit. E eu comecei a reparar que eu gostava muito de ver a galera fazendo crossfit, assim. Enquanto não começava as aulas de funcional, eu tava sempre olhando, assim, nossa, que legal, nossa, que interessante. Tá, talvez eu conseguisse fazer isso. Então a minha introdução, né, foi ali no funcional, até eu começar a voltar a me movimentar, e depois eu fui fazer uma aula de crossfit e não saí até vir para São Paulo. Então eu gostava tanto de fazer crossfit que era muito engraçado, porque eu lembro que teve uma época durante esse processo, assim, onde
Eu tava ali entendendo e tal, e eu também troquei de emprego nessa época, eu fui para um emprego totalmente remoto, e era muito o que eu queria. Eu acho que, né, só um adendo, é que a pandemia, ao mesmo tempo que ela mostrou pra gente quais eram as coisas que realmente importavam, elas também fizeram a gente refletir muito nos empregos que a gente tava. E assim que começou a pandemia, eu, né, troquei de emprego na época e era um emprego 100% presencial. Então eu ia de máscara sempre passando álcool em gel na mão. Só que não era aquilo que eu queria. Eu não gostava de estar naquele ambiente, por mais que eu gostasse muito das pessoas. Eu não estava muito feliz. Então eu comecei a pensar, tá, como é que eu consigo equilibrar a atividade física e todas as coisas que eu gosto de fazer e o meu emprego CLT? Então, né, procurei um emprego remoto na época. Posso até fazer um conteúdo específico contando pra vocês um pouquinho da minha trajetória profissional, mas tô contando tudo isso pra dizer que foi nesse período ali, 2021, início de 2022, que eu me descobri uma pessoa 100% matutina. Porque eu lembro que na época do CrossFit abriu uma turma para treinar às 5 da manhã. Sim, gente, 5 da manhã. Ou seja, eu precisava acordar 4:30 da manhã, fazer meu ritual ali, meu café rapidinho, meu pré-treino e ir treinar no box de CrossFit. Eu era e eu sou essa pessoa, então foi um período muito legal da minha vida. Eu lembro que entre os meus amigos era muito assim, ó, não, porque a Laís, ela pula em caixa, ela levanta a barra pra cima, ela faz tantas coisas e não sei o que, e ainda são 7 horas da manhã. Eu gosto muito de ser essa pessoa, eu sou muito mais ativa. Eu sempre falo que eu poderia salvar o mundo de manhã, mas não contem comigo pra lavar uma louça durante a noite. Eu sou essa pessoa. Então, o CrossFit me ensinou muito, assim, o poder da disciplina, de você ver as coisas que o seu corpo ali é capaz de fazer. E é muito engraçado, porque quando você começa a fazer atividade física, quando você é muito nova, você ainda não tem aquela maturidade de entender direitinho e tudo mais, você só vai fazendo. E quando você começa a se encontrar numa atividade física depois de mais velha, assim, no meu caso, ali pelos 24, 25 anos, você começa a ver outra perspectiva, você começa a se conhecer de outras formas, que foi o meu caso. Tá, eu acho que eu não gosto tanto assim de musculação, eu gosto bastante de aulas com mais pessoas, né, onde tem aquela motivação ali, então a minha trajetória começou por ali. Só que, como eu comentei com vocês, a minha cabeça, ela tá sempre pensando muito lá na frente. Então, durante o período de CrossFit, tinha sempre uma aula onde nós tínhamos que correr ao redor do lugar, assim. Eu não conseguia correr 200 metros. Juro pra vocês, eu era sempre a pessoa, né, amiga da galera, que todo mundo ficava correndo junto comigo. Não, a gente vai te acompanhar, a gente vai te acompanhar. Eu era muito assim, não, gente, vão na frente. Vão indo que eu vou no meu ritmo aqui, eu vou respirando e tal. Eu não sabia respirar, eu não tinha um tênis específico, né, porque o tênis de CrossFit ele tem a base reta, então não é nada parecido com um tênis de corrida que precisa ter um amortecimento. Isso me mostrou uma nova Laís. Eu lembrei que quando eu era mais nova, eu até corria na esteira da academia, assim, só que era sempre uma coisa muito ali, uns 15 minutinhos de cardio, correndinho, né, e era isso. E eu comecei a perceber que talvez eu goste disso, talvez eu realmente esteja me vendo de uma forma completamente diferente. Um exercício que eu nunca vi, né, que eu nunca me visualizei como a corrida, porque querendo ou não, as pessoas que praticam certos exercícios, a gente imagina um estereótipo, e eu nunca me imaginei sendo uma corredora. Eu comecei a gostar muito disso, eu gostava muito da endorfina que eu tinha depois, né, dessa simples corrida ali de 1 quilômetro, eu acho que dava. Eu lembro que eu ficava muito assim, ó, eu acho que eu gosto disso. E a cada aula eu ia aumentando um pouquinho a distância, assim, aumentando. Uma amiga minha viu, isso foi em 2022 já, ela comentou assim, amiga, percebi que você tá correndo, né, tá ali se aventurando pelo mundo da corrida. Vai ter uma corrida aqui na cidade onde eu moro e quem sabe você pode participar. Gente, fiz igual aquele meme, não diga mais nada, conte comigo. E ali eu comecei a, realmente focar na corrida, assim. Minha principal atividade física era o CrossFit, mas a corrida andava muito ali lado a lado. Ela me fez esse convite ali entre maio e junho de 2022, e aí eu pensei, bom, então chegou o momento de eu focar nisso, né, para aprender a correr, ou para pelo menos correr a distância que era da prova, que nessa prova eram 3 quilômetros.
Gente, imagina, eu não conseguia correr 200, quem dirá 3 quilômetros. Mas isso foi tudo que eu precisava para realmente me motivar a me visualizar naquele dia, sabe? Então comecei a correr, tinha uma pista de atletismo na cidade onde eu morava, aí eu levei o meu noivo junto, a gente começou ali, nós dois, ele também se inscreveu na prova naquele momento. Eu lembro que os meus amigos estavam sempre me motivando, assim, sabe? Tipo, ai, você vai conseguir, você vai conseguir. Ai, fico até emocionada de falar sobre isso. Calma. Ai, toma um pouco d'água. Gente, dramatização, comecei a ficar emocionada aqui, mas vamos lá. E aí eu lembro que nessa época, conforme eu fui evoluindo, assim, na corrida, era muito engraçado, porque eu lembro muito, sabe? Nossa, consegui correr 500 metros, consegui correr 1 quilômetro sem parar pra andar, consegui correr 1,5 km, então eu ficava muito comemorando essas pequenas conquistas. E aí chegou a prova foi em setembro, eu consegui correr os 3 quilômetros sem andar em nenhum momento. E foi muito emocionante, assim, foi a primeira prova de corrida que eu participei na vida, né, isso foi em setembro de 2022, eu fiquei tão feliz que eu fiquei assim, ó, cara, eu preciso sentir isso de novo, eu preciso, né, vivenciar esse novo momento da minha vida em outra prova de corrida. Então foi tudo que eu precisava, assim, pra começar a entrar de cabeça nesse esporte. Novamente, nesse momento ali da minha vida, eu tava muito entre o crossfit, né, eu fazia todos os dias, e a corrida era muito algo que eu fazia à noite, não era algo que eu fazia diariamente. Eu tinha uma constância, mas não era assim, ó, eu vou correr todos os dias. Não, era mais um hobby, assim. E aí, depois dessa prova de corrida, eu me inscrevi para outra nesse mesmo ano, que foi em novembro, e foram 5 quilômetros. Foi muito especial essa prova, porque também foi na minha cidade, né, cidade onde eu morava, em Itajaí, que era contornando a praia, assim, então também foi muito emocionante. Eu lembro muito que o álbum que embalou essa minha corrida de 5 quilômetros foi o álbum da Beyoncé, que na época lançou, acho que era Renaissance. Nossa, eu ouvi esse álbum inteiro até completar os 5 quilômetros e foi bem emocionante também. Vou colocar algumas fotinhos aqui para vocês verem as duas provas. Cortamos para 2023, ainda ali administrando as duas coisas, crossfit, corrida ocasionalmente. E aí eu vim para São Paulo. No que eu vim para São Paulo, gente, eu até fiz uma aula experimental de crossfit num estúdio perto aqui do bairro onde eu moro, mas não era a mesma coisa. Eu acho que tudo que você já ouviu falar sobre o CrossFit serem as pessoas que fazem o ambiente, a comunidade, é 100% verdade. Eu fiz uma aula num box aqui e eu não curti muito a energia das pessoas, o lugar, não era mais a mesma coisa, eu tava em outra fase da minha vida. Então eu pensei, tá, qual exercício físico que eu consigo fazer que eu não dependa necessariamente de alguém, que eu consiga ali fazer, né, eu aí sozinha. E aí voltei para o step da corrida. Comprei um tênis, na época tinha um amigo meu que estava muito empolgado também a começar, ele ficou inspirado por mim, e aí isso me deu mais motivação pra, né, bom, chegou o momento de vir aí a skin corredora, e aí 2023 e a minha chegada em São Paulo foi o que eu precisava para começar realmente a focar 100% na corrida. Eu tinha um relógio que ele não media muito bem, mas era o que eu tinha na época, então ele me ajudava muito. Baixei alguns aplicativos no celular para me ajudar, eu acho que era o Nike Run, depois baixei o Strava também, todos, né, ali gratuitos, só para começar. E aí, nesse mesmo ano, eu contratei uma assessoria de corrida, que é a 1K+, que é a minha assessoria até hoje. São mulheres, assim, a dona é uma mulher e as treinadoras também são mulheres, e eu gostei muito da comunidade. Eu fui super bem atendida desde o primeiro momento, assim. E aí eu pensei, cara, eu acho que é isso que eu preciso. Se eu tiver uma assessoria, alguém ali me passando uma instrução, se eu tiver treinos, né, ali por semana, uma quantidade, eu acho que isso vai fazer com que eu engaje cada vez mais nesse exercício. Nessa época eu tinha um treinador que me passava alguns treinos, e eu não estava gostando muito da abordagem dele. Isso foi assim que eu cheguei em São Paulo, foi entre agosto, setembro, assim. Eu tinha uma prova de 8 quilômetros para fazer da Disney. Então seria minha primeira prova em São Paulo. E eu tava muito empolgada, só que é aquilo, né? Eu tinha corrido uma prova de 3,
uma prova de 5 e seria minha primeira prova de 8. Era bastante coisa e ainda é bastante coisa, né? 8 quilômetros. Eu queria muito ter o auxílio, assim, aí eu pedi recomendação para alguns amigos e aí cheguei nessa pessoa. Ele me passava alguns treinos, mas ele não tava muito ali junto comigo, sabe? Eu lembro de passar para eles toda semana os prints, assim, do meu reloginho, dos meus aplicativos, de como tinham sido os treinos, e ele era muito assim, ah, tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Ah, vamos correr atrás de um pace X. Vamos correr atrás de um tempo X. E não era muito o que eu queria. Eu já estava enfrentando a mudança de estar aqui em São Paulo, um novo esporte, tudo novo, novos amigos, novo trabalho, novo tudo. Eu não queria mais essa pressão, mais essa, sabe, esse tijolinho na minha bagagem. Então eu conversei com ele, falei que, né, eu não queria mais e tudo mais. E aí passou um mês, dois meses mais ou menos, eu cheguei nunca mais por um vídeo no TikTok, eu acho que eu vi uma influenciadora de corrida daqui de São Paulo comentar sobre, e aí eu entrei em contato e fui super bem atendida desde o início, assim, sempre fui muito bem querida pelas treinadoras, e eu acho que isso foi o que me fez e me faz ter esse brilho no olho, assim, quando eu falo sobre corrida, porque se as pessoas que estão ali pra te incentivar, pra você tirar dúvidas, se elas não estão na mesma página que você, meio que você vai ficando meio desmotivado, sabe? E elas fizeram toda a diferença e ainda fazem. E aí comecei a me inscrever para várias provas. Se eu não me engano, no ano passado eu corri umas 8, 9 provas. Eu vou botar o número certinho aqui porque eu não lembro exatamente quantas foram. Mas foi incrível, assim, ó, 2024 foi um ano muito bom, eu me aventurei muito nas distâncias, eu corri prova de 4, eu corri prova de 10 de novo, e aí meu maior desafio no ano passado foi correr uma prova de 15 quilômetros, gente, eu comecei com uma prova de 3, e aí, né, 2 anos depois eu tava correndo uma de 15, e foi muito emocionante, foi a melhor prova que eu já fiz, assim, em toda a minha vida, de todas as provas que eu fiz, foi uma prova muito boa de fazer, fui muito feliz em cada quilômetro, eu chorei, dei risada, fiquei feliz, lembrei de várias coisas, foi uma prova muito, muito, muito boa, e a melhor parte foi ali no inverno. Eu sou uma pessoa que ama correr no frio, eu não gosto de correr no calor, o meu corpo não gosta de correr no calor, então foi um processo muito bom durante todo o treinamento dessa prova. Quer participar do vídeo? Manda um oi pra galera! Manda um oi pra galera! Olha, galera, a Melica. E aí pensei, tá, eu acho que tá na hora de eu me inscrever para uma meia maratona. E aí conversei com a minha treinadora, só um contexto, né? Uma meia maratona, para quem não conhece, não sabe, são 21 quilômetros e uma maratona completa são 42 quilômetros e 200 metros. Se eu não me engano, é essa a quantidade certinha. E aí, eu me inscrevi no final do ano passado, eu e um amigo meu, para essa meia maratona, que vai acontecer em junho desse ano, então foi muito... Cara, o dia que eu me inscrevi, assim, eu fiquei, tá, será que eu sou capaz de correr 21 quilômetros? E eu já tinha corrido zilhões de provas no último ano, meio que só foi uma coisa daquilo, sabe? De, será que eu consigo? E aí, enfim, me inscrevi, e aí o meu ciclo de meia maratona, que é onde chegamos, né, um dos temas principais desse vídeo é contar um pouquinho pra vocês nesse diário aí de meia maratonista. Eu quero trazer aqui pra vocês um pouquinho de como tá sendo e tudo mais. Hoje, atualmente, eu faço 3 treinos de corrida na minha semana. E intercalo ali com fortalecimento, né, pra não ter nenhuma lesão, que é uma musculação apenas com pesos mais leves, mais focado em fortalecer o corpo mesmo e não em ficar grandona. Então, a minha semana é dividida assim. Eu faço 3 vezes por semana corrida e 4 vezes por semana fortalecimento. Então, a minha semana é assim mais ou menos. O que mudou? O ciclo envolve 4 treinos, então assim, um treino a mais faz muita diferença, que foi o que aconteceu. O primeiro treino geralmente é um intervalado que você precisa, é aquele treino de tiro, onde você tem que correr, sei lá, 500 metros, aí descansa 1 minuto, corre 500 metros, sempre ali no seu máximo. Eu confesso que eu ainda fiquei meio perdida onde eu ia incluir esse treino, porque eu faço geralmente segunda, eu faço quarta eu faço outro, no sábado eu faço meu longão, e aí sobrou domingo. E eu fiquei muito assim, ó,
tá, eu não quero treinar no domingo, mas eu vou continuar durante, né, nessa formatação, pelo menos na primeira semana, para eu sentir, porque para mim o domingo é muito de descanso e de organizar minha semana, gravar alguns conteúdos, né? Vocês sabem que eu sou CLT, então eu gosto muito de usar esse tempo no domingo para organizar minha casa e tudo mais. Então, na última semana eu fiz o treino na segunda, eu fiz o treino na quarta, eu fiz o meu longão no sábado e fiz um treino no domingo. Gente, eu sei que segunda-feira eu estava o pó da gaita, assim, eu estava muito cansada. E nem foi um treino tão intenso assim no domingo, foram só 3 quilômetros e tudo mais, né, num ritmo bem leve, mas eu não tava esperando um quarto treino. Então, qual é, né, o meu novo momento, assim? Eu vou começar a registrar junto com vocês como serão as minhas próximas semanas, quais serão, né, como vai ser um pouquinho da minha alimentação, porque no meu longão do último sábado eram 12 quilômetros e eu consegui fazer apenas 11,1, faltaram 900 metros, porque eu estava morrendo de sede, ou seja, a minha hidratação na sexta-feira não foi boa, então logicamente vai refletir no treino de sábado. Então eu quero muito trazer isso com vocês, porque eu sou uma pessoa comum, eu não vivo de corrida, né, eu não queria viver de esporte, mas não é o meu principal objetivo, é muito disso, eu vou aprendendo, vou errando, entendendo e ajustando. Então, só queria trazer um pouquinho da minha história da corrida com vocês e quero saber se vocês têm interesse de saber aí como vai ser o meu diário de meio maratonista. Estou muito empolgada, muito feliz. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a minha meia maratona é no dia 22 de junho. Eu faço aniversário dia 17 de junho, ou seja, 5 dias depois do meu aniversário estarei lá correndo 21 quilômetros. Eu vou correr a maratona de Florianópolis, então estou muito empolgada porque vai estar frio, é um lugar perto de praia, de mar, né, o estado da onde eu gosto muito, da onde eu morei grande parte da minha vida, que é Santa Catarina. Então estou muito empolgada e eu vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem ver algo específico, me contem aqui nos comentários, ou se preferir também, me mandem lá uma DM do Instagram. E é isso, espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, tenha te inspirado de alguma forma, porque eu acho que é isso, quando você vira a chavinha de que tá, eu tô movimentando meu corpo porque eu gosto dele e não porque eu odeio, faz toda a diferença. E eu quero muito trazer esse bate-papo por aqui cada vez mais. Lembre-se de se inscrever no canal e se você quiser, se tiver afim, acha que faz sentido com algum amigo, alguma amiga, compartilhe esse vídeo também. E é isso, um beijo, até a próxima!